A paz do Senhor, grata a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estar em mais um EBD online, aqui junto com vocês, para estudar a lição de pré-adolescente, onde nesse trimestre estamos estudando sobre os dons espirituais e fruto do Espírito. Na semana passada estudamos sobre o dom de curar e hoje estaremos estudando a lição de número 6, que é o dom de operar maravilhas, onde a lição se encontra no livro de 1 Coríntios. Caso você esteja com a sua Bíblia em mãos, abra e venha acompanhar junto conosco. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz: E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então, esse é o texto que se encontra a nossa lição de hoje, onde a nossa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro, perceber que os milagres são atos de soberania divina, entender os milagres como prova da presença do reino de Deus e terceiro, reconhecer os milagres como fruto da compaixão divina. Esses são os objetivos da nossa lição de hoje. E faz-nos entender que o relacionamento de Deus com os homens sempre esteve marcado por inúmeros atos admiráveis. Quem não lembra, no Antigo Testamento, quando Deus ele fez o quê? Abriu o mar vermelho, fez um machado flutuar, ressuscitou mortos, fez cair maná do céu. E quem não lembra que ele transformou a água amarga em doce. E no Novo Testamento não foi diferente. Ressuscitou mortos, alimentou uma grande multidão e transformou água em vinho. E os milagres continuaram cada vez mais. Náufragos foram salvos, as portas das prisões foram abertas, mortos tornaram-se a ressuscitar. E lá no livro de Marcos, capítulo 16, você pode estar abrindo aí a sua Bíblia mais uma vez. O livro de Marcos é no Novo Testamento, para você não esquecer. No livro de Marcos, capítulo 16. Isso. Marcos, capítulo 16 e o versículo 17, que diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão em novas línguas. E é por isso que continua sendo experimentado até hoje pelo povo de Deus, para que esses sinais continuassem acontecendo. O que foi que Deus fez? Ele agraciou algumas pessoas na igreja com o dom de operar maravilhas. E talvez você esteja se perguntando, por que está conversando, falando tanto sobre milagres? É justamente por causa do tema da nossa lição de hoje, que é o dom de operar maravilhas, que significa intervenções extraordinárias de Deus, variedades de milagres. E a Bíblia nos diz que os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão para ver, a maravilha e a glória de Deus. Se encontra lá no livro de Atos, capítulo 5 e o versículo 12. Então, por mais extraordinário que sejam os milagres, a gente precisa ter a consciência que, assim como a salvação, eles são frutos de Deus. É tudo de Deus. O homem é apenas o canal, O dom de operar maravilhas não vem de nós, mas é um presente dado por Deus. E ninguém deve se orgulhar de recebê-lo. Ninguém deve se orgulhar de receber esse dom.
A gente vive num momento, em tempos muito difíceis, onde homens, né? Quando eu falo homens, eu quero dizer adolescentes, homens, mulheres, cheios de si, né? Cheio de si. E talvez você conheça, ou já tinha ouvido falar de alguém que diz mesmo assim, quando eu oro, Jesus batiza. Quando eu estendo a mão, o demônio é expulso. Quando eu oro, Jesus cura. E pensa dessa forma, mas esquece do nome de Jesus, de quem é que faz o milagre acontecer. E Deus, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. E eu trouxe uma ilustração aqui para vocês de uma laranja. Quem aqui, num dia bem quente, ensolarado, não gosta de tomar um suco de laranja, bem geladinho, né? Então, eu trouxe para vocês uma laranja e aqui o espremedor. A laranja é como se a gente fosse representar Deus, né? O dono do milagre. E esse espremedor é como se fosse o homem, como se fosse você. E aí, Deus, ele tem o poder de fazer qualquer milagre. E ele pode fazer como bem ele quer. E aí ele vai fazendo da forma que ele quer. Mas o que é que ele faz? Ele escolhe você para fazer o milagre. E aí acontecer o que ele deseja, que é para a honra e a glória dele. Então, o que é que a gente precisa entender? Que Deus, ele é o dono do milagre e ele faz como ele quer e ele usa quem ele quer. E é assim que ele vai fazendo na nossa vida. Então, que você possa sempre lembrar que o dom, quem dá é Deus, e ele faz como ele bem entende. E que você é apenas um canal, que nós somos apenas um canal. E que o que faz o milagre é o nosso Deus. No Evangelho, vamos voltar para cá. No Evangelho, segundo escreveu João, os milagres de Jesus são retratados como sinais, pois, na visão de João, os milagres são uma mensagem ao mundo, um testemunho claro de que o reino de Deus havia chegado. Né? Por intermédio dos discípulos, ele começou a observar aquilo. E o que eu quero dizer, que quando Jesus chegou naquela época e começou a fazer milagres, o que foi que João percebeu? Como se fosse uma corda de Jesus. Jesus dizendo, acorda que é chegado o meu tempo. Então, se entende que cada milagre que Jesus fazia era como se ele estivesse mostrando, é chegado o meu reino. É chegado o meu tempo. E João, ele nos deixa claro que os milagres que Jesus faz, é sempre para um propósito. Naquela época, o propósito era o quê? Propagar o reino de Deus. Né? E não deixa de ser até hoje. É o quê? É mostrar a glória de Deus. É o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Então, os milagres que Jesus faz sempre têm um objetivo. E agora, pense aí e me responda. Qual é o principal motivo para Jesus realizar milagres? É a compaixão. É a misericórdia, né? Os milagres ocorrem devido à necessidade humana. Os que foram realizados por Jesus em seu ministério e na igreja primitiva nunca foram uma forma de Cristo se exibir, né? E sim uma razão de extrema necessidade da humanidade. E nos faz lembrar lá no livro de Mateus, capítulo 15 e o 32, quando Jesus ele faz o quê? Abra aí a sua Bíblia. No livro de Mateus, não deixe de acompanhar. Mateus capítulo 15 e o versículo 32, que diz assim: E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenham compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. E eu não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça no caminho.
Aí você vê o quê? Que foi misericórdia, compaixão que Jesus teve daqueles que estavam lhe seguindo. E o que é que acontece? O discípulo diz, olha, mestre, eu tenho apenas 7 pães e alguns peixinhos. É bem verdade que naquele momento Jesus pegou, traga os pães, partiu os pães ali junto com os peixes e começou e disse a ele, ó, distribua para a multidão. E a Bíblia nos relata que mais de 4.000 pessoas foram alimentadas naquele dia. É claro que o pão daquela época não era que nem o nosso, né? Um pão francês pequeno. Era um pão grande, mas para 4.000 pessoas é só um milagre de Deus. Então, foi uma forma que Deus ele quis mostrar que ele tem misericórdia. Quando ele tem compaixão de alguém, quando ele tem misericórdia, o milagre acontece. E ele se utiliza, como eu já falei, de quem ele quer. Então é necessário o quê? Para ter milagre, misericórdia. Quando se tem misericórdia da parte de Deus, o milagre acontece. E assim, ó, andam juntos. E assim eles andam juntos. Mas quando a pessoa é cheio de Deus, né? Se acha que tem todas as coisas, que pode, é arrogante, o milagre, ó, não acontece. Mas quando a pessoa se humilha, reconhece que o Senhor Jesus é aquele que tem o poder de todas as coisas, ó, o milagre acontece. Então, que eu e você, adolescente, possa ser essa pessoa humilde, simples, que busca, que reconhece que Deus é quem faz o milagre e o milagre vai acontecer pela bondade e a misericórdia do nosso Deus. Então, para que todos esses milagres aconteçam, é necessário de apenas uma palavrinha: fé. Se você não tiver fé, é impossível ver os milagres de Deus. Então, você precisa crer que tem um Deus, que Ele supre todas as necessidades e que Ele vê o teu sofrimento e que no momento certo Ele pode agir na tua vida. Agora, o que é que você precisa fazer? Crer. Crer e Ele fará segundo a sua vontade. Agora, tem uma coisa, é no tempo, é no momento dEle. E é para a glória e para a honra dEle. Que a gente não se esqueça disso. E para não esquecer, Deus é a fonte de todo milagre. E nós, né, somos o canal que Deus usa para que o milagre aconteça. E os milagres são atos soberanos da parte de Deus. Que vocês possam refletir nessa lição, sabendo que o nosso Deus, Ele tem o dom de operar maravilhas para distribuir para a sua igreja. Mas basta tão somente que eu e você entendam que esse dom é dele, é para a glória dele e que a gente não pode querer ganhar nada por ter esse dom. Amém? Que Deus em Cristo permaneça vos abençoando. No próximo domingo a gente vai estar aqui em mais um EBD online e aproveite essa semana com a forma de adorar a Deus, louvando, lendo a palavra do Senhor. E no próximo domingo a gente está aqui novamente, tá certo? Para estudar um pouquinho mais da palavra de Deus. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Até o próximo domingo.